Quando você compra uma casa, é de sua preferência conhecer todos os cantos do imóvel, certo? Tanto por dentro como por fora. E sendo uma casa comum, não é de se esperar que da noite pro dia você encontre segredos enterrados por décadas atrás na sua garagem. Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu com este homem britânico, que encontrou algo que aparentemente ninguém fazia ideia que estava ali. E ele encontrou lá mesmo, em sua própria garagem. Quer saber o final dessa história incrível? Então fica aqui no vídeo até o final. Oi meus amores, eu me chamo Joana, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. Para acompanhar mais curiosidades como essa, é só se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho que vai aparecer para você depois da sua inscrição. Se inscrevendo, você fica por dentro de tudo e ainda ajuda o canal a alcançar a meta de 100 mil inscritos. E se você já é inscrito e quer dar algumas ideias para o canal, fale diretamente comigo pelo Messenger. Para fazer isso é moleza, é só clicar no card aqui acima. Então clica aí, porque eu já estou ansiosa para te conhecer. Ah, e para ganhar coraçãozinho no seu comentário, é só usar a hashtag segredos. Simon Marks era uma pessoa comum que trabalhava em um típico escritório. Uma pessoa que gostava de sair com os amigos durante o fim de semana e que seguia sua rotina diária como qualquer outra pessoa. Pensando que aquela manhã seria como qualquer outra, ele pegou seu carro para ir em direção ao escritório em que ia todas as manhãs. Porém, quando ele tentou dar ré para sair com o carro, algo o impediu. Não importava o que ele tentasse fazer, o carro não se mexia. A partir daí, ele percebeu que havia algo errado com a calçada. Então o que ele fez foi simplesmente acelerar o carro para sair de vez da garagem. Um tempo depois, curioso para saber o que havia ali, resolveu fazer uma investigação mais a fundo. Decidiu tirar essas pedras e ver o que havia acontecido para que do nada essas pedras começassem a impedi-lo de sair de casa. Ao retirar as pedras, se surpreendeu ao ver que ali havia um buraco, que por sinal não era nada pequeno. Então, Simon começou a ficar preocupado. Será que uma escavação para saber o que tem lá dentro comprometeria minha casa? Bem, e mesmo com medo, ele continuou a investigar e resolveu chamar o seu pai para ajudá-lo. Enquanto escavavam, eles continuavam fazendo mais descobertas. Depois de um tempo, eles perceberam que talvez aquele buraco não tenha sido formado naturalmente. Seria algo feito pelo homem? Se sim, com qual propósito e quem iria querer cavar um buraco tão grande? Inicialmente, até pensaram que seria uma escavação ou algo assim, mas não havia necessidade para ser daquele tamanho. Mais tarde, os dois descobriram que havia uma escada no buraco. A escada estava enferrujada e parecia muito velha. Então, os dois se aventuraram descendo a escada e entrando no buraco. Simon logo percebeu que era uma toca vazia, feita de tijolos. Assim que encontraram vários itens cheios de lama. Eram eles garrafas de vidro e jornais velhos. E logo depois, finalmente identificaram que aquele lugar escondido por tanto tempo era um abrigo antiaéreo construído em 1938. Criado para proteger os cidadãos durante os tempos de guerra e desenvolvido para proteger de ataques aéreos, mais conhecidos como bunkers, que inicialmente eram chamados de casa-mata e eram divididos em dois grupos. As passivas eram destinadas apenas para abrigar pessoas, e as ativas eram usadas como postos de combate de infantaria e artilharia, podendo funcionar como abrigo de canhões ou de metralhadoras. E foi somente na Segunda Guerra Mundial que o termo bunker se popularizou. A palavra alemã significa abrigo fortificado debaixo da terra. O objetivo era criar uma estrutura bem resistente contra explosões. E as estruturas de construção civil, como esgotos ou túneis de comunicação, eram as formas mais improvisadas para fazer uma casa-mata. E no caso de proteção nuclear, as casas-matas eram projetadas de modo que pudessem resistir à subpressão, que segue a passagem de onda de choque e também a bloquear radiações. Os bunkers foram úteis tanto como postos de combate como abrigo para salvar famílias. E para ir avante com a sua escavação, Simon precisou de mais pessoas para ajudá-lo, e enquanto escavavam, eles ficaram surpreendidos com a profundidade do abrigo. Simon também encontrou um quarto no fundo do abrigo que havia sido emparedado. A equipe não tinha certeza se havia algo por trás da parede de tijolos, ou se estava lá como sustentação da casa.
Então, ele decidiu não mexer na parede. Com essa história toda, os jornalistas locais começaram a visitar a casa de Simon para ver o que ele havia descoberto. Em uma entrevista, Simon mencionou que seu objetivo era prestar homenagem ao passado do seu país e não para ficar famoso. Ele sentiu que tinha que compartilhar o passado do seu país com outras pessoas, com estudantes principalmente. É importante que os jovens aproveitem essa oportunidade. Eles podem usá-lo para aprender mais sobre o passado de seu país. É incrível pensar que tudo isso foi feito à mão, admitiu Simon. Faz parte da nossa história, portanto deve ser mantida, disse ele. Simon não é a primeira pessoa a tropeçar em um abrigo antiaéreo. Em Bournemouth, na Inglaterra, uma família também encontrou um abrigo da Segunda Guerra Mundial no próprio quintal de casa. E é fato que esses abrigos são uma parte muito importante da história. E que com certeza Simon e essa família não faziam ideia de que suas propriedades possuíam um tesouro do passado. Vai que você também esbarra com algo histórico da sua região. Nunca se sabe, hein? E este foi o vídeo de hoje, meus amores. Antes de sair do vídeo, deixa aqui o seu like, hein? E compartilha essa descoberta incrível com os seus amigos. Beijão e até o próximo vídeo.